Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar começando agora, hoje, o programa semanal número 103. Hoje é dia 6 de julho de 2020 e está sendo um prazer muito grande, uma satisfação enorme. Qual que é a ideia do programa, qual que é a proposta, quando ele foi idealizado, aquela coisa toda. Contar um pouco da história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a ótica, sob a visão da revista Aquarista Júnior, a oportunidade que ela teve de, entre aspas assim, colaborar com essa coisa de desbravar a ideia do aquarismo brasileiro como um hobby nacional, como um hobby que pudesse ser praticado de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, para todas as faixas de idade, para todas as classes sociais, e que uma regra básica em que os conceitos básicos do básico pudessem ser passados para os aquaristas em todos os cantos do Brasil, para que pudessem iniciar essa ideia de praticar esse hobby tão gostoso, tão fascinante, tão engrandecedor, tão, vamos dizer, cultural, educacional, que toda pessoa merece na vida praticar. Eu sempre falo, já falei algumas vezes, é bom repetir, toda pessoa na vida, qualquer pessoa, hein, precisa ter na vida um hobby, algum tipo de hobby. Existem várias opções de hobbies, pode ser qualquer tipo de hobby. E o aquarismo é uma opção legal e fantástica de querer praticar. Então, se você tiver a oportunidade, pratique. Só para você ter uma ideia, nós viemos contando, nós estamos contando os programas, estamos ano após ano, né? Então contamos esses últimos 30 anos, nós vamos dizer, já atropelamos a década de 80, já atropelamos a década de 90, estamos entrando no, vamos dizer, no novo milênio, na nova década, né? Que nós estamos no ano de 2001. Então o que acontece? Puxa, 2001, então eu procurei pegar nas revistas da época, aquela coisa toda, ações, coisas que a gente foi fazendo, coisas que foram acontecendo, coisas que a gente pôde divulgar, coisas que a gente pôde projetar de campanhas, ideias. Então, nos últimos, vamos dizer, nos últimos tempos aí, a elaboração do programa tem sido sempre assim. Vou puxando na memória, nas lembranças, nas fotografias, nas coisas que eu tenho arquivada. Sempre fui assim uma pessoa organizada assim nesse ponto de guardar coisas, né? Então, quer dizer, só estou tentando, vamos dizer, cronologicamente colocar as coisas mais em ordem. Só para você ter uma ideia, revista número 80. Essa revista número 80 é de junho de 2001. E eu queria falar uma coisa que na época aconteceu no Brasil. Não sei, vou dizer, os mais veteranos talvez vão lembrar, existiu no ano 2000 essa preocupação do governo com racionamento de energia, que eles chamavam de apagão. Nossa, o Brasil vai apagar, vamos dizer, a energia elétrica produzida não vai ser suficiente para todo mundo, vai ter que desligar a energia na casa de algumas pessoas, aquela coisa toda, relacionada a essa coisa de, vamos dizer, de apagão na energia elétrica do Brasil, problema nas hidrelétricas que não estavam sendo suficiente, geração de energia que estava sendo insuficiente. E o que acontece? A revista Aquarista Júnior pegou esse ponto porque poderia afetar os aquaristas. Por quê? Porque no aquário nós temos a energia elétrica utilizada na iluminação, na filtragem do aquário, e isso gera um consumo. E na época, eu lembro que até o governo fez uma campanha para que as pessoas tivessem que diminuir o consumo de energia elétrica dentro de casa. Isso existiu no começo vamos dizer, da década 2000, entendeu? Então, por exemplo, vamos dizer que você gastasse lá 150 kWh por mês. Você tinha lá, não lembro como que era, você tinha uma porcentagem que você deveria gastar menos, sei lá, 10%, 20% a menos. Necessariamente. Então você tinha que calcular quase que semanalmente se você não chegaria no limite, que aí pagaria multa, pagaria um acréscimo na conta, aquela coisa toda. E na época, a gente como mais ou menos página 4, né? Nós como temos essa coisa Pô, na matemática, vamos tentar fazer uma tabelinha. Então, aprenda, nós fizemos na época vamos dizer, um beabá para a turma, aprenda como calcular quantos quilowatt-horas seu aquário está utilizando,
Com isso, você saberá perceber se deverá alterar ou substituir alguma atitude no dia a dia do aquário. Exemplo, tempo de luz acesa, quantidade de bombas. Então, tudo que era coisa elétrica dentro de casa, a gente tinha que racionalizar. Olha como era o Brasil, hein? 2001, entendeu? Então, nós fizemos uma tabelinha assim, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Dá para ver pequenininha aqui, ó. Uma tabelinha não, uma formulazinha, que você pegava o watts, né, do produto, aquecedor e tal, quantas horas por dia vezes, né, quantas horas por dia, então você tinha os watts por dia, vezes 30 dias, dava igual, um valor. Dividia, vamos dizer, por 1.000, você tinha quantos quilowatts-hora ele consumia. Com isso, você, às vezes, por exemplo, tinha 2 bombas no aquário. Você tirando uma, você tirava alguns quilowatt-hora da tua conta de luz. Então, opa, deixa eu ver, eu preciso ter 100 quilowatt-hora, mas o governo está pedindo que eu tenha 80. Puxa, já só de, vamos dizer, desligar uma bomba, já tiro 10 quilowatt-hora, entendeu? Então, você tinha como fazer, por exemplo, acompanhamento. Era engraçado. Você, toda semana, você, por exemplo, media quanto lá que está o medidor, e daqui uma semana você media de novo. Então, quer dizer, tinha os quilowatts-horas que você gastou na semana, vezes 4, aí você fala, puxa, no mês eu vou gastar tanto. Vai vir o cara medir a luz, então será que vai estourar o valor, aquela coisa toda? Se vai estourar, eu tenho que cortar alguma coisa. E o aquarismo foi muito afetado, porque começou a ter uma campanha de apague seu aquário, vamos dizer, desmonte seu aquário. Então, tanto o ramo industrial, de equipamentos e acessórios, o comércio das lojas, aquela coisa toda, os próprios criadores, todo mundo ficou meio apreensivo se o aquarismo não ia pagar, né? Então, a gente elaborou na época essa formulazinha para quê? Para justamente, vamos dizer, colaborar com os aquaristas, saber como calcular quanto que cada equipamento do seu aquário utiliza. Por isso que às vezes um aquarista comum hoje ele mora numa casa normal, aí ele monta um aquário em casa, de repente no mês seguinte a conta de luz explode. Explode não, vem bem mais alta. Ele fala, pô, o que foi? É o aquário? Com certeza é o aquário. Lembra uma época que tinha os aquários marinhos que usavam essas lâmpadas HQI, que tem um consumo grande de energia elétrica, aquela coisa toda? A turma, às vezes, montava uma loja, brincadeira, montava uma loja. Então, quando o cara monta uma loja bonitinha, aquela coisa toda, papapê, monta a estante, monta, vamos dizer, a bateria dos aquários para vender, monta aquele painel de equipamentos, aquela coisa, e monta alguns aquários, às vezes, bonito para ser uma espécie de cartão de visita para a loja. E na época alguns montavam até um aquário marinho, colocavam um equipamento, aquela coisa, colocavam a lambraca que ia, aquela coisa, e punha a loja para funcionar. No primeiro mês que vinha a conta de luz, o cara caía da cadeira, porque vinha vamos dizer, um valor muito alto. Tanto que alguns lojistas até desativavam esse showroom, vamos dizer, de aquário marinho por um aquário de água doce, mais simples, menos consumo. Por quê? Porque às vezes antes não se tinha tanta preocupação com a energia elétrica. Nessa época começou a ter essa preocupação com o racionamento, que era uma coisa obrigatória, né? Mas também as pessoas verem fórmulas de se gastar menos com aquário. Então, tanto que os fabricantes de equipamentos sempre colocam no produto quanto que é o consumo de energia de uma bomba submersa, por exemplo. Isso é importante para quê? Por exemplo, se você tem, às vezes, vamos dizer, você tem um termostato ou tem um aquecedor, quanto que ele consome. Então, nessa época, que foi uma necessidade brasileira para essa coisa de racionamento de energia elétrica, a Aquarista Júnior esteve totalmente, vamos dizer, alinhada com essa coisa das preocupações que o comércio e a indústria teve e tentou fazer dessa utilização da fórmula, né, uma ideia do aquarista ser mais calculador daquilo que ele estava gastando em casa. E com isso, vamos dizer, aquelas metas que o governo determinava, ou que o Estado determinava para, vamos dizer, economia de energia elétrica, né? Realmente, devagarzinho, os aquaristas, sem ter que desmontar o aquário, só com pequenas ações de, talvez a luz, vamos dizer, ficava ligada a 12, 14 horas por dia, ele diminuiu um pouquinho, ele tinha 2 bombas, colocou uma só, às vezes uma mais possante, que tem um consumo menor. Então teve uma readequação do mercado e a Aquarista Júnior estava lá, esteve lá. Até hoje assim, a gente fica atento ao mercado, atento àquilo que realmente a gente pode colaborar e sempre que pode colaborar, a gente acaba, vamos dizer,
fazendo alguma ação, tenta, né, pensar em alguma maneira de ajudar a turma. E nessa época, o racionamento de energia elétrica, que era uma coisa... Hoje você pensa que pode conseguir, pode acontecer isso? Teve alguns anos atrás que não tinha aquele problema das hidrelétricas, que estava baixando o nível da água, então, opa, poupar água, aquela coisa toda. Na época foi por causa vamos dizer, como que é? Do consumo, não, da produção de energia elétrica que estava chegando a um ponto de colapso no Brasil, nacional. Então, puxa vida, nessa revista, vamos dizer, nessa revista 80, nessa época, junho de 2001, tivemos essa oportunidade de colaborar com os aquaristas para que não desistissem do caso do ramo. Deixa eu falar também uma coisa interessante. Até hoje existe isso. Nós temos as revistas, elas têm sempre matérias variadas. E às vezes a pessoa tem um tema fixo que ela quer, vamos dizer, aprender melhor ou entender melhor, esmiuçar melhor o assunto específico. Então, na época, quando foi também em junho de 2001, a gente fez o que a gente chama de kit especial Aquarista Júnior. Hoje em dia é chamado de kit de leitura, né? Que a gente puxa, né, as principais revistas que, além das matérias variadas, trouxeram algum artigo sobre o tema que a pessoa mais interessa, né? E prepara um kit, algumas revistas de orientação para a turma, né? E nessa época a gente elaborou 41 kits, no caso, né? Desde kit Artemia salina, Anemona, Carabandeira, tô vendo aqui Killifish, peixe palhaço, plantas, verme âncora, tanque rede para criação, carpas. Então teve uma série, 41 kits, que a gente juntou as revistas interessantes para a turma e sugeriu para os aquaristas. Porque o aquarista é uma coisa interessante. A busca por conhecimento tem que ser gradativa, gradual e para sempre, né? Para que você possa praticar um hobby cheio de ferramentas à tua disposição. Nessa época, fizemos isso. Tá legal? Deixa eu falar também uma outra coisa. Revista número 81. Tá vendo a capinha dela? Desenhos do meu amigo, ilustrações do Ilho Coutinho, tá? Uma série de killifiches na capa. Nessa revista de agosto de 2001, nós lançamos uma coisa bacana, estreamos uma coisa bacana, né? Lembra que eu falei, estreamos nos últimos meses o Espaço Guppy Lebiste, o Espaço Aquarista e o Meio Ambiente. E nessa revista, agosto de 2001, nós estreamos mais uma sessão com mais um peixe que merecia e merece até os dias de hoje vamos dizer, um carinho todo especial. Tanto que no Brasil, você vê, já está produzindo, principalmente na região mineira, né? E na região do Nordeste, ótimos betas de qualidade realmente internacional aqui no Brasil, né? Entendeu? Então nós criamos em agosto de 2001 a coluna Clube Amigos do Beta. Alguns anos atrás a gente tinha criado um clubinho, um tipo de adesivo, aquela coisa toda, reuniões periódicas na sede do aquário, aquela coisa. E o nome da seção da revista acabou sendo, o símbolozinho do clube é esse mesmo, tá vendo ele aí? Então, Clube Amigos do Beta estreia justamente nessa revista de agosto de 2001. E um artigo de estreia de um amigão nosso, que na época era um entusiasta pelos betas também, o Marcelo Gomes Cerdeira, entendeu? Aqui de São Bernardo do Campo, que sempre ia nas reuniões, agitava a turma para fazer. Hoje, o que é esses encontros de aquaristas, ele já puxava 3, 4, 5, meia dúzia de interessados pelo beta e fazia pequenas reuniões, algumas foram feitas no próprio Centro Cultural Aquarista Júnior. Então, o que acontece? Mereceu ser a matéria, vamos dizer, o artigo de inauguração, que na época era um artigo tipicamente curiosidades do beta. Então, o beta se fortaleceu ao longo do tempo, eu sempre falo isso, talvez seja né, o peixe símbolo vamos dizer, da promoção do aquarismo em todos os cantos do Brasil, do mundo. É um peixe muito fácil de lidar com ele, é um peixe muito tranquilo, é um peixe com exigências, vamos dizer, facilmente compreensíveis, né? Entendeu? E que pode ser, vamos dizer, um chamariz para o aquarista começar a se interessar pelo hobby do aquarismo, entendeu? Então, quer dizer, o beta talvez possa ser, sei lá, indicado como um dos primeiros peixes que o aquarista pode pensar em ter, que com certeza
ele vai, vamos dizer, encontrar, vamos dizer, atrativos para, vamos dizer, se entusiasmar pelo hobby do aquarista. Então o beta, na época, até os dias de hoje, só para você ter uma ideia, marquei aqui, até os dias de hoje, porque nas revistas sai sempre a coluna Clube Amigos do Beta. Algumas edições não saem, aquela coisa toda, mas até hoje, olha, já teve 82 colunas Clube Amigos do Beta nas revistas atualizadas. Sempre com dicas, informações, o que gosta, como cuidar, como manter, como reproduzir, dicas de reprodução, dicas de manutenção, dicas de alimentação, dicas de comportamento e características no aquário, se pode ser aquário assim, se pode ser aquário assado, se é bacana viver assim, se é necessário ter companheiros ou é indiferente, se vai atacar outro peixe, se não vai, se vai ser atacado, se gosta de temperatura, como respira. Então, quer dizer, o beta sempre carinhosamente esteve, vamos dizer, entre os nossos preferidos peixes ornamentais. E merece até os dias de hoje, um carinho especial com a revista Aquarista Júnior. Hoje tem pessoas, por exemplo, vivem em espaço pequeno, vivem em espaço grande, vive assim, vive assá. Então as colunas Clube Amigos do Beta sempre teve essa característica do quê? Dar dicas, informações para a turma ter essa coisa de uma longevidade grande para o beta, uma expectativa de vida longa para ele e um aconchego. Ele gosta de aquários aconchegantes, mas como que você vai montar um aquário aconchegante para ele? Opa, a coluna Clube Amigos do Beta ajuda nesse sentido, tá legal? Então, isso saiu em agosto de 2001. No centro dessa revista, porque nós publicamos já em épocas passadas, publicamos acho que na revista 33, se não me engano, nós republicamos esse grande pôster. Tá vendo ele aqui? Esse pôster, pintura também do Ilho Coutinho, né? Nós publicamos 51 peixes de água doce. Então tá vendo aqui, ó, eles estão tudo numeradinho. E ao lado tem uma tabelinha, o quê? Com o nome científico deles, no caso, né, um nome popular, e algumas características de necessidades. Se é peixe de água ácida, de água neutra, de água alcalina, se ele vive bem em grupo, se ele vive bem em cardume, se ele vive bem sozinho, se ele é um peixe que torna-se agressivo, entendeu? O tamanho do peixe a gente indica também, e dá até uma sugestão de aquário. Monte, tem alguns peixes da categoria 1, vamos dizer assim. Um aquário para peixes pequenos. Categoria 2, um aquário com peixes de grande porte, predominando o grande porte. 3, um aquário de peixes vivíparos em geral. E número 4, um aquário misto. Então o que acontece? Observando o número que acompanha o nome dos peixes, você confere em que tipo de aquário ele pode ser adequadamente colocado, entendeu? É claro que, como sempre, né? O peixe, apesar de ter, teoricamente, um comportamento, vamos dizer, aquela espécie tem aquele comportamento. Individualmente, às vezes os peixes mostram sinais de diferenças de comportamento, de hábitos, mesmo sendo da mesma espécie, mesmo sendo do mesmo tamanho. Então tem aqueles que são mais, vamos dizer, peixe que é tipicamente tido como agressivo. Tem alguns que não são tão agressivos. Ou às vezes o peixe é conhecido ou reconhecido como um peixe tranquilo, calmo, amistoso, e de repente você tem lá um exemplar que ele é, vamos dizer, valentão no aquário, entendeu? Então as características que a gente procura e procura oferecer, por exemplo, ou tentou oferecer para os aquaristas, é uma coisa teórica e, claro, que genérica, né? Entendeu? Agora, individualmente, sempre falo nos cursos, nas épocas que tenho oportunidade de falar, né? Que é importante você observar o dia a dia do seu aquário, entendeu? O movimento dos peixes, das plantas, da água, no caso, até para começar, vamos dizer, entender o mecanismo ou o comportamento ou aquela, vamos dizer, o jeitão da vida de todos os peixes que você possui no aquário, entendeu? Então, se aquele é mais rápido, mais lento, se come na superfície, se come na mesma água, até para você entender essa coisa de reconhecer, né? A turma que você tem na tua casa. Entendeu? Isso vale muito, e principalmente um horário bom de você fazer esse tipo de observações, né? É na hora da refeição.
Então, na hora que você está dando comida, aí que você vai ver se aquele peixe é mais valentão, menos valentão, mais tímido, come mais em cima, come mais embaixo, entendeu? É mais arisco, é mais tranquilo, espera a comida chegar na boca, ou avança sobre ela, ou salta, ou entendeu? Então, ou se movimenta para lá, para cá. Então, é nesses momentos que você acaba conhecendo melhor os peixes que você acaba tendo em casa. E nessa revista, a gente publicou esse pôster com 51 peixes de água doce, que até hoje vamos dizer, até hoje o pessoal lembra com carinho dessa tabela dessa época, entendeu? Tá legal? Deixa eu falar também uma coisa, revista número 81 também, página 19. Não se falava na época o termo aquapaisagismo, né? Então, era uma coisa que não existia esse termo aquapaisagismo. Estava começando a pipocar esse nome aí, no caso, no meio aquarístico. Mas a gente chamava mais de um aquário totalmente plantado. Ou o cabeçalho dizia aquário tipo holandês. Então, nessa época, como eu percebi, né, que, vamos dizer, essa coisa de paisagismo, de aquapaisagismo, ou de aquário plantado, estava evoluindo muito entre um grupo de aquaristas, aquela coisa toda, resolvi fazer um tipo de uma matéria elucidativa, principalmente também falando sobre o uso adicional do CO2, um tipo de aquário que você podia montar, o tipo de solo que você podia preparar, não se tinha muito esses preparados já para solo nutritivo, tudo. Então, ideias de iluminação, qual a iluminação utilizar, entendeu? A parte da filtragem, plantas que você podia usar, talvez numa zona mais na frente do aquário, uma zona mais... Então, a gente fez o quê? Uma juntada de informações para o quê? Para fornecer dicas básicas, que nem eu falo, né? Por isso que chama Aquarista Júnior, né? Dicas básicas do básico para que a pessoa pudesse ter essa coisa, essa vontade de montar um aquário em que as plantas, totalmente plantadas, em que as plantas seriam às vezes mais destaque do que os próprios peixes, como hoje em dia o aquapaisagismo, vamos dizer, nos mostra, né? Então você vê aquário exuberantes plantados e às vezes pouquinhos peixes nadando por dentro e os peixes acabam sendo só vamos dizer, uma perfumaria no aquário, entendeu? Tanto que hoje você vê, já falei isso nos programas anteriores, você vê um concurso de aquário plantado, beleza. Então você pega lá, depois primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Se você pegar os 10 colocados, os 15, os 20 primeiros colocados, todos, na minha opinião, né? Todos mereceriam ser campeões. Às vezes um detalhezinho ou outro que faz um ser primeiro, outro ser terceiro, aquela coisa toda. Mas no geral, o que, que acontece? Todos têm uma alta, vamos dizer, beleza paisagística. Por isso que o aquapaisagismo em todo o mundo se fortalece, se fortaleceu e se fortalece. Mas em 2001 a gente achou interessante fazer uma matériazinha para ajudar essa turma que estava realmente começando a querer ter os aquários densamente plantados. Tá legal? Então nessa revista, é claro que na época a gente chamava aquário tipo holandês, entendeu? Era um termo que se usava muito internacionalmente, no caso, né? Deixa eu falar também uma coisa que foi nessa revista 81, página 30. Deixa eu ver aqui, aqui. Lembra que mostrei no programa anterior? Nós fizemos, né, uma tabela de compatibilidade entre os peixes de água doce. E nessa revista 81, fizemos uma tabela de compatibilidade com os peixes marinhos. Entendeu? Então nós juntamos 34, não, aí não o nome específico do peixe, mas 34 grupos de peixes, os peixes palhaços, os anjos, os blênios, os esquetes, os peixes gatos, os donzelas, deixa eu ver aqui se tem os góbios, os mandarins, as moreias, deixa eu ver os baiacus, o cavalo marinho, os peixes pedra, os balíceos, os ânclos, os bodianos. Então nós fizemos uma juntada de informação de 34 grupos, né, no caso. Inclusive, até marquei aqui, tabela adaptada e baseada, adaptada para a nossa realidade aquarística brasileira, do livro Aquário Marinho de Dick Mills. Entendeu? Então a gente pegou informações marinhas, de livros no caso, né, e fizemos essa tabela de compatibilidade que falava o quê? Quem combina com quem não combina com quem combina com quem, mas precisa tomar atenção, se, vamos dizer, mesma espécie brigam entre si. Então, uma tabelinha de compatibilidade
para peixes marinhos. E qual que era a ideia? Aquilo que eu falei, tudo que é ideia para ajudar o aquarista, a gente procura elaborar e procurou, na época, colocar nas páginas da revista. E a tabela de compatibilidade do água doce, sempre foi uma coisa que a gente sempre procurou divulgar, aquela coisa toda, e o marinho merecia vamos dizer, um carinho especial nesse sentido. E fizemos isso, então, em agosto de 2001. Tá legal? Estamos encerrando aí o programinha número 103. Gostaria de agradecer aí toda a gentileza de muitas pessoas que estão enviando mensagens, apoio, entendeu? Vamos dizer, está sendo gratificante realmente puxar na memória, puxar nas lembranças, puxar no saudosismo. Eu confesso que às vezes eu vejo alguma coisa que eu nem lembro que foi publicado nas páginas da revista, mas que de uma maneira direta ou indireta tiveram uma parcela de colaboração com essa coisa do desenvolvimento gradual e gradativo do aquarismo brasileiro. Tá legal? Uma boa semana a todos, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam. E na próxima segunda-feira estaremos sem falta, com um novo programa da revista Aquarista Júnior. Tá legal? Até, bye bye e até logo. Tchau.